Boa noite, meus queridos, que a graça, que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Que alegria e que satisfação estarmos novamente na presença de Deus para mais uma live, para mais um tempo de ministração, para mais um tempo de clamor, para mais um tempo de louvor, para mais um tempo de intercessão, para mais um tempo de aprendizado, mas sobretudo para mais um tempo na presença de Deus. Eu quero saudar a todos de uma forma muito especial e carinhosa, com a paz do Senhor Jesus Cristo, fazendo votos de que todos estejam debaixo da poderosa mão do Senhor Jesus. Que alegria, em mais uma ocasião, nesta noite de domingo, podermos celebrar a graça do Senhor sobre nós. Eu devo acrescentar aqui o meu testemunho pessoal de gratidão, de louvor e de adoração a Deus. Queridos, quando nós nos posicionamos, quando nós nos colocamos em fidelidade a Deus, quando nós assumimos um compromisso com o Senhor, um compromisso de obediência, um compromisso de fidelidade, um compromisso de entrega, o Senhor faz a obra. Eu vou repetir. Quando nós assumimos um compromisso de entrega, o Senhor faz a obra. Cada vez que eu coloco a minha vida diante do altar de Deus, e a palavra altar merece ser grifada, cada vez que eu coloco a minha vida, cada vez que você coloca a sua vida, cada vez que nós colocamos a nossa vida no altar de Deus, e a palavra altar merece ser grifada, o Senhor faz a obra. Se tem faltado alguma coisa na sua vida, eu digo a você que o que tem faltado é altar. Eu vou repetir. Se tem faltado alguma coisa na sua vida, o que tem faltado é altar. Porque se a minha vida estiver no altar de Deus, Ele supre. Se a minha vida estiver no altar de Deus, Ele cuida. Se a minha vida estiver no altar de Deus, Ele toma conta. Se a minha vida estiver no altar de Deus, Ele toma a frente e vai, como está escrito em Isaías capítulo 45, Ele vai adiante de nós, endireitando os caminhos tortos. Se a minha vida estiver no altar de Deus, se a sua vida estiver no altar de Deus, se a nossa vida estiver no altar de Deus, Ele faz a obra. Queridos, eu posso dar um testemunho pessoal de um depoimento daquilo que Deus tem feito através da minha vida, que é algo absolutamente surpreendente e sobrenatural. Quando Deus se move, preste muito atenção nisso. Quando Deus se move, Ele se move no sobrenatural. Deus não se move no natural. Deus não se move no natural. Deus se move no sobrenatural. Mas para que o sobrenatural de Deus venha, é necessário vida no altar. Vou repetir. Para que o sobrenatural de Deus venha, é necessário vida no altar. E eu quero orar com você já logo no início da live. Enquanto isso, comece a compartilhar. Partiu o aviãozinho, partiu compartilhamentos, partiu convites, para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta palavra. Queridos, eu continuarei a ministração se houverem 20 pessoas, 10 pessoas, 2 pessoas, 1 pessoa. Isso indifere. Mas eu devo sempre procurar alcançar o maior número de pessoas possíveis. Porque o objetivo de Deus é tocar em vidas. E a maneira dele tocar nas pessoas é através da divulgação, da pregação, da
nossa vida a serviço do reino de Deus. O Senhor Jesus, enquanto na terra esteve, ele não tinha a seu dispor a tecnologia que nós temos. Nesse aspecto, creio eu, é que nós faremos obras maiores do que aquelas que ele fez. Através de uma live, hoje, qualquer pessoa com um dispositivo de celular e um acesso à internet consegue fazer obras maiores do que aquelas que Jesus fez, porque Jesus, enquanto esteve na terra, estava limitado a um local por vez. Por mais que ele fosse cercado por multidões, ele era limitado pela localização onde ele estava a um único ponto. Ele só podia estar em um lugar de cada vez, enquanto homem. Agora, enquanto Deus, ele pode estar em toda parte. Mas enquanto homem, ele só podia estar num local de cada vez. E diante deste fato, você e eu temos à nossa disposição uma tecnologia que excede, e muito, o que Jesus tinha à sua disposição. Logo, é nossa função trabalhar para alcançar o maior número possível de pessoas. É nossa função, é nosso dever trabalhar para alcançar o maior número possível de pessoas. É por isso que eu quero convocar você a compartilhar esta live, a convidar pessoas. Partiu convites, partiu o aviãozinho. Hoje, excepcionalmente, eu me lembrei de falar isso logo no começo, porque eu nunca lembro. Mas hoje, excepcionalmente, me lembrei. E já que me lembrei, bora fazer convite? Bora chamar pessoas? Bora clicar, convidar, para que o maior número possível possa estar conosco, para a glória de Deus, no nome de Jesus. Queridos, eu quero orar com você. Logo no início, eu quero orar com você. Hoje foi um dia extraordinário na presença de Deus. Dou esse testemunho com muita alegria no meu coração. Hoje foi para o Alexander o dia das lives e das orações. A começar às 10 horas da manhã, já são 10 da noite e não parei. Mal consegui parar para fazer uma refeição. Por quê? Veja que o Senhor, nos dias de hoje, ele tem urgência em que seja proclamado o reino de Deus. E todo aquele que disser, eis-me aqui, o Senhor vai usar. Todo aquele que disser, eis-me aqui, o Senhor vai tomar. E o Senhor vai abençoar. E o Senhor vai capacitar. E o Senhor vai colocar a serviço do reino. Tinha já uma live marcada para as 10 horas da manhã, no Instagram do irmão Valdemir Paulino, que nós fizemos, que foi uma bênção, que nós ministramos a palavra e foi uma vitória. Porém, na sequência, pessoas começaram a nos chamar e nós fomos ministrando e fomos orando e fomos aconselhando. E depois entramos na hora do almoço numa outra live da missionária Rosângela, lá da Bahia. E não é que lá o Senhor nos direcionou a trazer uma palavra sobre a vida dela? Primeiro ela compartilhou uma palavra direcionada para uma pessoa a qual nós temos discipulado. E tudo que Deus usou aquela irmã para falar, para aquela serva do Senhor, para aquela pastora, é confirmação do que nós já temos orado. É confirmação do que nós já temos clamado de madrugada. É confirmação do que nós já temos de joelhos dobrados, buscado ao Senhor. E foi uma confirmação seguida de outra confirmação. Enquanto Deus usava aquela serva para ministrar à pastora, o Senhor ministrava ao meu coração uma palavra para a vida dela. E na live seguinte, porque aquela completou o tempo de 1 hora, ela tentou me chamar ainda, mas caiu.
Na live seguinte, ela me chamou e nós começamos a ministrar uma palavra sobre a vida dela. E nós começamos a entregar uma palavra dos céus sobre a vida dela. E nós começamos a ministrar algo da parte do Senhor. E, queridos, de forma surpreendente, o Senhor trouxe uma unção. O Senhor trouxe uma graça. O Senhor trouxe uma manifestação da sua presença sobrenaturais. E falava a Deus, e ministrava, e derramava uma unção. E ungia aquela serva do Senhor, que outrora, horas atrás, missionária, ungida foi. À distância, mas pela rede social, é aí que entra o poder da tecnologia. Ungida foi aquela serva do Senhor, pastora, da parte do próprio Deus. Veja o que o Senhor está fazendo nestes tempos de pandemia. Veja o que Deus está fazendo nestes tempos de pandemia, onde pensávamos que nada estava acontecendo, mas eu quero te dizer que nos céus não há crise. No reino de Deus não há pandemia. No mundo espiritual, a obra do Senhor segue a todo vapor. E o Senhor nos direcionava a uma unção específica para a vida daquela serva do Senhor, que agora pastora é, para a glória de Deus e no nome de Jesus, e nos direcionava a dar a ela suporte e cobertura espiritual, gerando aí mais uma discípula, mais alguém que iremos auxiliar e assessorar para a glória de Deus. Queridos, entendam que nós estamos vivendo um tempo sobrenatural, unção sendo derramada sobre aqueles que não são, e sendo muitas vezes revogada daqueles que são. Assim como Deus rejeitou Saul e escolheu Davi, isso tem acontecido nos dias de hoje no mundo espiritual. Deus tem deixado de lado aqueles que não têm compromisso com o reino e tem ungido aqueles que têm sede da vontade de Deus, fome e sede de justiça, como está lá em Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E nesse contexto, queridos, todo aquele que tem dito, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, Deus tem chamado. Todo aquele que tem dito, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, Deus tem trazido unção e derramado óleo. Tem sido assim com muitas pessoas, a exemplo do irmão Valdemir Paulino, que acabou de entrar aqui nesta live. Ele é prova viva do que Deus está fazendo. Alguém que tem sido escolhido por Deus para dar testemunho do que o Senhor está fazendo sobre a terra. Num tempo de pandemia, num tempo de templos fechados ou com restrições, num tempo de muitas limitações, o Senhor está além, muito mais além, infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Depois Deus usou uma outra levita, uma cantora, que é discípula dessa irmã, da pastora Rosângela, para trazer uma palavra sobre a minha vida, dizendo, prepare suas malas, porque você irá para locais que você nem imagina, para fazer a vontade do Senhor. E tudo que eu tenho dito é, Senhor, eis-me aqui. E depois de todas essas lives, começaram a surgir inúmeros outros convites. Temos pelo menos umas 5 lives marcadas a convite para esta semana, a partir de quarta-feira. Vai ser uma na sequência da outra, e vai ter dia até com 2 lives no mesmo dia. Já tem na quarta, na quinta, 2 na sexta, uma no domingo. E tudo isto, queridos, Deus tem feito naturalmente para a glória dele, conforme a vontade dele, no tempo dele, no ritmo dele. E tudo isto eu tenho dito apenas a seguinte frase: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Depois de 18 anos, como eu compartilhei nas lives de ontem e de anteontem, depois de 18 anos de espera, depois de 18 anos de deserto, depois de 18 anos de prova, Deus disse, chegou o tempo do Alexander ser aquilo que eu determinei que ele seja. E por que eu estou dizendo tudo isto antes de nós orarmos enquanto o pessoal vai chegando?
Digo tudo isto para que você também entenda, como eu tenho entendido, que todos nós temos a oportunidade de dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ah, mas o Alexander é capaz? Não! O Alexander tem sido capacitado pelo Senhor. De mim mesmo eu nada sou. A Vilmara escreveu assim: Deus disse que ia soprar seu nome, pastor, em toda a terra. Pois é. Às vezes, sabe, Vilmara, minha irmãzinha querida, lá da Paraíba, onde eu estarei em breve, em nome de Jesus, com você, com sua mãe Eliane, com a sua avó Maria Nazaré, em nome de Jesus, eu creio que estarei aí em breve. Mas sabe que lá no fundo, lá no meu íntimo, tem hora que isso ainda me assusta um pouco? Porque, sem dúvida, o processo de Deus agora está sendo muito rápido, muito acima das minhas expectativas, muito acima daquilo que eu imaginava ser possível. E no meio de uma pandemia, no meio de uma crise. Mas sim, tudo começou como a Danusa acabou de escrever. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Sim, Jarlene, o Senhor tem falado muito esses dias de tempo de cumprimento. Sim, vivemos tempos de cumprimento, de execução, de realização da vontade de Deus. E o Senhor fará com aqueles que disserem sim. O Senhor fará com aqueles que disserem eis-me aqui. O Senhor fará com aqueles que se dispuserem. Não importa, Deus está derramando unções pastorais sobre pessoas que nunca antes tiveram oportunidades. E alguns que são pastores rançosos, cheios de títulos, cheios de cargos, cheios de importância, estão sendo colocados de lado. Não pelos homens, mas pelo próprio Deus. Assim como Deus colocou Saul de lado e escolheu Davi, Deus tem colocado pessoas de lado e escolhendo outros. Aqueles que nunca tiveram oportunidades, por diversas razões, não vem ao caso, hoje Deus está exaltando. Deus está exaltando aquele que outrora era humilhado. E Deus está humilhando aquele que se exaltava. Mais ainda fica claro e notório que chegou o tempo de Deus sobre a terra. Vivemos dias proféticos, vivemos tempos sobrenaturais, vivemos tempos de cumprimento da palavra de Deus. A Vilmara escreveu assim: Deus conhece o coração do ser humano. Sim, o que Deus disse para Samuel quando ele foi ungir o novo rei? Você, homem, olha a aparência, mas Deus vê o coração. A Jarlene escreveu assim: meu Deus, é forte, é muito forte, é às vezes tão forte que surpreende, é tão forte que até choca, é tão forte que torna impactante. A Eliane escreveu assim: o senhor lembra, pastor, o que sempre o senhor fala quando a gente cuida de outros, Deus cuida de nós. Chegou a sua vez para a glória de Deus. Que assim seja, minha irmã. Que assim seja e que o nome do Senhor seja exaltado. Nós já compartilhamos aqui, Deus me levou numa viagem no feriado passado, segunda-feira, lá para o interior de São Paulo, viajei 350 quilômetros para ir, mais 350 para voltar, foram 700, para ungir uma pessoa. E hoje, alguém de outro estado, lá da Bahia, numa live, confirmou a unção. Porque o Espírito Santo dizia, foi ungido. E a pessoa, a pastora, não sabia de nada. Ou seja, são confirmações que Deus está trazendo de algo sobrenatural que ele vem executando. Sim, Vilmara, que eu diminua e que o Senhor cresça em mim. Me esvazia de mim, Senhor. Exatamente. Se você de fato tiver esse desejo, não importa se é pastor, não importa se é obreiro, não importa se é presbítero, não importa se é evangelista, não importa se é diácono, o cargo pouco importa. Porque o verdadeiro cargo no reino de Deus é o cargo de servo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jarlene escreveu assim: eu ouvi meio-dia. É forte, Deus. Eu assisti. Está aqui uma testemunha viva do que aconteceu horas atrás. Deus ungindo pessoas. Ele próprio derramando óleo para que depois os homens reconheçam. Mas o próprio Deus tem derramado da sua glória, da sua unção, do seu óleo. E isso é maravilhoso.
Leonice escreveu assim, é verdade. Queridos, Deus está fazendo. E quando Deus faz, quem é o homem para mudar? Quando Deus age, quem é o homem para contestar? Quando Deus sela, quem é o homem para revogar? Porque apesar das circunstâncias, o Senhor é Deus. E eu quero orar com você. Ainda dá tempo de compartilhar. Ainda dá tempo de clicar no aviãozinho. Enquanto eu oro com você, vá fazendo convite, porque daqui a pouquinho eu vou ministrar a palavra. E a palavra que Deus colocou em meu coração para esta noite tem a ver com fé. Confiança no Senhor, num Deus que supre, num Deus que provê todas as coisas, num Deus que cuida, num Deus de provisão. Sim, a palavra é Deus de provisão. Vá compartilhando a live e nós vamos orar e em seguida ministrar a palavra do Senhor. Pai, eu quero te agradecer por todas as pessoas que estão comigo nesta live, tanto pelo Instagram quanto pelo Facebook, assim como aquelas que acompanharão através das mídias sociais em outros momentos, em outros horários. Senhor, eu quero entregar essas vidas nas tuas mãos, dizendo, Senhor, que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade na vida de todos nós. Pai, completa a tua obra, porque é o Espírito Santo quem faz a obra, não somos homens, é o Espírito Santo que faz a obra, é o Espírito Santo que convence do pecado, é o Espírito Santo quem toca, é o Espírito Santo quem dá o crescimento, é o Espírito Santo quem realiza em nós tanto o querer quanto o efetuar, é o Espírito Santo que opera os milagres, é o Espírito Santo que expulsa os demônios e manda embora a malignidade, é o Espírito Santo que traz vida, é o Espírito Santo que cura, é o Espírito Santo que liberta, é o Espírito Santo que faz todas as coisas acontecerem para a glória de Deus e no nome de Jesus. Por isso, Pai, nesta noite, eu quero apresentar a Ti a vida de todos os meus irmãos e irmãs que estão conosco, te pedindo, Espírito Santo de Deus, completa a Tua obra. Espírito Santo de Deus, entra em nosso coração. Espírito Santo de Deus, ministra a palavra. Espírito Santo de Deus, move o sobrenatural. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, entra com providência. Espírito Santo de Deus, completa aquilo que vai no coração do Pai para a vida de cada um de nós. Pai, eu entrego estas vidas nas tuas mãos, eu me coloco diante do teu altar. Usa, Senhor Jesus, agora a minha boca, a minha mente para ministrar a tua palavra e que esta palavra venha de encontro àquilo que os corações anseiam nesta noite, para a glória de Deus e no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, muitas pessoas têm lidado com situações difíceis. Muitas pessoas têm lidado com situações bastante contrárias nestes dias, nestas semanas e meses que temos vivido. Muitas têm sido as aflições, muitas têm sido as angústias e, consequentemente, muitos têm sido os questionamentos, muitos têm sido os porquês. Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Mas ao invés de perguntar tanto, precisamos confiar. Precisamos entregar nas mãos do Senhor. Precisamos confiar nele. Precisamos nos posicionar dizendo, Senhor, eis-me aqui. Porque a palavra de Deus vai dizer, busca em primeiro lugar o reino e a justiça de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. Se você se posicionar, é por isso que eu dei esse testemunho no início da live, contando da minha experiência pessoal. No momento em que eu disse, Senhor, eis-me aqui, eu já contei essa experiência, eu recebi propostas de trabalho, está todo mundo perdendo emprego, todo mundo sendo mandado embora, todo mundo tendo contrato de trabalho reduzido, suspenso, jornada de trabalho encurtada. E no meio desse cenário totalmente caótico, eu recebi 2 propostas de trabalho, diferentes ramos de atividades, uma delas até interessante do ponto de vista financeiro,
E o Senhor foi claro, através de pastores que cobrem a minha vida, Ele foi claro em dizer, não aceite. Não é isso que eu quero para a sua vida. O meu propósito para você não é este. Eu preciso da sua disponibilidade totalmente voltada para o meu reino. Eu preciso das suas forças totalmente canalizadas para a minha obra. E em obediência à palavra do Senhor, eu recusei as propostas de trabalho e me coloquei à disposição de Deus e me coloquei a serviço do reino. E Deus então, a partir dali, não foi antes, Deus então começou a suprir as necessidades de modo sobrenatural. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero ministrar acerca de um Deus de provisão. Quero falar acerca de um Deus que supre. Quero falar acerca de um Deus que cuida. De um Deus que não deixa faltar. De um Deus que não te deixa na mão. De um Deus que não te deixa desamparado. E eu vou ler daqui a pouquinho um depoimento do apóstolo Paulo, quando ele conta na carta aos Filipenses, que ele conta a maneira como Deus passou a supri-lo, a maneira como Deus passou a cuidar das suas necessidades. E assim é conosco. No momento em que nós nos dispomos, no momento em que nós nos entregamos, no momento em que nós nos ofertamos a Deus no altar, por isso que eu disse no início da live, que se está faltando alguma coisa na sua vida, se estiver faltando alguma coisa na minha vida, é porque está faltando altar. Ou seja, altar é lugar de entrega, altar é lugar de oferta, altar é lugar de sacrifício, altar é lugar de compromisso com Deus. Se está faltando alguma coisa na sua vida, está faltando alguma coisa na minha vida, está faltando, antes de mais nada, altar de Deus. Porque se a minha vida estiver no altar, se a sua vida estiver no altar, não vai faltar. Se a sua vida estiver no altar do Senhor, se a minha vida estiver no altar do Senhor, não vai faltar. Ele supre. E eu tenho sido prova viva disso. No momento em que eu recusei aquelas propostas e eu me coloquei à disposição, eu comecei a entender o que é viver pela fé. Eu comecei a entender o que é caminhar de acordo com a vontade do Senhor. E Deus começou a mandar recursos de forma surpreendente, como eu nunca antes experimentei. Deus tocava no coração de pessoas que me chamavam. Você pode, por gentileza, passar o número da sua conta, porque o Senhor me manda colocar um valor ali. Outras dizendo assim, você pode, por favor, passar o número da sua conta, porque o Senhor manda que eu dizime no seu ministério. E assim sucessivamente. E Deus começou a suprir. E Deus começou a cuidar. E Deus começou a me mostrar a sua fidelidade. Mas primeiro, Ele esperou eu me posicionar. Primeiro o Senhor vai esperar você se posicionar, para depois Ele garantir e cumprir e honrar. Para viajar nesse feriado, o Senhor determinou o recurso na véspera, na antevéspera, na verdade. Recebi uma oferta no valor praticamente exato das despesas de viagem. Foi então que eu entendi, Deus está nesse negócio. Porque Ele abriu as portas. Queridos, entenda o seguinte, quando Deus está nesse negócio, Ele abre as portas. Ele não vai jamais mandar você fazer alguma coisa sem abrir as portas. Ao mesmo tempo, o contrário também se aplica. Quando Deus não está nesse negócio, Ele fecha as portas. Ok, Jarlene. Depois a gente conversa sobre isso. A Jarlene contou aqui um testemunho de alguma situação que ela está vivendo nesse sentido, mas que eu receio seja melhor conversarmos particularmente. Depois conversamos. Me chame depois pelo direct, te passo o meu contato e a gente conversa sobre isso. Porque entenda que quando Deus está nesse negócio, Ele abre as portas. Quando Ele não está, Ele fecha as portas. Por isso é que se diz que as portas que Deus abre, ninguém fecha. E as que Deus fecha, ninguém abre. Literalmente eu percebi, porque olha só, depois eu recebi algumas fotos
de uma determinada situação que eu estaria trabalhando no dia em que eu estava viajando para ungir uma pessoa. Eu ou estaria trabalhando ou estaria fazendo a vontade de Deus. Não seria possível estar nos dois lugares. Como eu recusei a proposta de trabalho, eu não estava trabalhando naquele dia, eu estava fazendo a vontade do Senhor. E no momento, isso é incontestável. No momento em que eu me entrego, aí é que eu digo falta altar. Se falta alguma coisa na minha vida, falta porque está faltando altar. No momento em que eu me entrego, no momento em que eu me coloco diante de Deus, no momento em que eu me ofereço a serviço do Senhor, Ele abre as portas. Ele é fiel. Ele não falha. E quando ele faz isso, ele passa a garantir. Literalmente falando, quando ele determina alguma coisa, ele banca. Hoje, eu digo com muita alegria. Hoje, eu digo com muito gozo no Espírito Santo, que a minha folha de pagamento, quem assina é o Todo-Poderoso. O meu contra-cheque, o meu olerite, é assinado por Jeová. Quem me chamou tem me garantido. Quem me escolheu tem bancado. E nós vamos falar um pouquinho justamente sobre isso. E usando como exemplo a situação de ninguém mais, ninguém menos do que Paulo, o apóstolo. Por isso eu tenho certeza, queridos, a gente fala, meu Deus, é tão longe. E eu te pergunto, responda com sinceridade, o que é uma passagem aérea para Deus? Eu digo passagem aérea, não porque a gente não se submeta aí de ônibus, por exemplo, mas porque a passagem aérea ganha tempo. Um percurso que você faria em 3 dias, você faz em 3 horas. Ah, para ir a Pernambuco, por exemplo, 2 dias e meio de viagem, você faz em 3 horas de avião. Então você ganha tempo. Por isso que hoje você tem que pedir a Deus é a passagem de avião. Porque senão, você tem que separar uma semana para ficar lá um dia. 3 dias para ir, 3 dias para voltar e um dia só para ficar lá. Uma semana para ficar lá um dia. Se você vai de avião, se tiver 7 dias, você fica lá 7 dias. Perde, digamos assim, meio dia para ir, meio dia para voltar. Entre transporte, aeroporto, essas coisas. Tem que pedir mais é a passagem de avião. Portanto, preste atenção. O que é uma passagem aérea para o dono do céu? O que é uma passagem aérea para o dono do céu? Que nem nós estamos falando aqui em Paraíba, Bahia, Pernambuco. O que é uma passagem aérea para o Nordeste? Eu estou em São Paulo. O que é uma passagem aérea para o dono do céu? Para mim pode ser muito. Mas para ele? Se ele determinar, ele manda o recurso. E se necessário for, ele tira do ímpio. Se necessário for, ele toca até no incrédulo e manda dar o dinheiro, porque ele é Deus. Ele tira até, se ele quiser, ele é Deus, até o diabo tem que obedecer. Se ele determinar, até o diabo tem que obedecer, porque Deus é Deus. Ah, mas para mim é ok, para mim, mas não sou eu. Se ele quer que você vá parar, ok, se ele quer que vá, basta dizer, eis-me aqui que ele te manda. A Suelane escreveu assim, pastor, cada dia mais eu vejo o agir de Deus em minha vida. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Se o Senhor determinar que você vá, você vai. Basta dizer, eis-me aqui. O resto é com ele. Queridos, eu já experimentei muitos anos atrás. Há 22 anos atrás. Viajar para a Europa em missões sem um tostão. Sem um tostão. E percorrer alguns países do continente europeu. Sem um tostão. Deus é Deus. O que é uma passagem aérea para ele? O que é uma hospedagem para ele? O que é um translado para ele? Não é nada. Sabe o que é que Deus realmente quer? Ele quer o seu coração. Ele quer o seu coração.
Olha só o que o apóstolo Paulo fala na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Eu vou ler de novo. A Ranilda mandou uma solicitação, um pedido de oração, referente a uma audiência na terça-feira. Manda para mim pelo direct, Ranilda, para eu anotar e colocar no caderno de oração, ok? Que aí a gente faz o clamor da meia-noite. Aí eu anoto, agora no meio da ministração não tem como eu anotar, manda para mim pelo direct. Na sequência dessa live eu já anoto e já colocamos no clamor da meia-noite. Veja que interessante. E o meu Deus, isso quem fala é o apóstolo Paulo. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, ou seja, não é segundo a minha riqueza, é segundo a riqueza dele. Entenda isso. O que Deus manda você fazer é segundo a riqueza dele. Ele há de suprir em Cristo cada uma das vossas necessidades. Queridos, Deus, antes de eu pedir, Ele conhece a minha necessidade. Ele sabe que eu preciso pôr alimento na mesa em casa. Ele sabe que eu preciso arcar com despesas como energia elétrica, água encanada. Indispensável internet, banda larga por causa das lives, etc. Ele sabe. Eu não preciso tornar as minhas orações listas de supermercado. O Senhor me dá isso, aquilo, aquilo, aquilo. Não. E Ele sabe. Eu só preciso dizer, Senhor, eis-me aqui. Porque o meu Deus, segundo a sua riqueza, não é segundo a minha, é segundo a sua riqueza, Ele há de suprir cada uma das necessidades. Ninguém falou em luxo. Queridos, eu tenho um carro que, graças a Deus, mês passado foi quitado. Graças a Deus, pela misericórdia do Senhor. Só que é um carro velho. Tem 11 anos de uso. Ótimo, é uma bênção para eu circular na cidade. Agora, se for para começar a viajar longas distâncias, fica difícil. Aí qual é a situação? Para o que eu preciso hoje, ele supre as minhas necessidades. Porém, se eu começar a ficar indo para lá e para cá, para lá e para cá, viagens de longas distâncias, ele não aguenta. Então, o meu Deus, segundo a sua riqueza, a riqueza dele, há de suprir as necessidades. Se um carro mais novo for uma necessidade, ele supre. Sobretudo se for uma necessidade para o reino. Aí ele dá. O problema é que tem muita gente que fica ansiosa e vai lá e pega o carro que tem velho, dá de entrada, pega um mais novo e fica com um carnê. Dessa grossura assim, que o carnê é maior que o carro. E depois não dá conta de pagar e fala, Deus não me abençoou. E eu te pergunto, você consultou a Deus antes de comprar? Se ele mandar, amém. Se ele não mandar, não faça. Não faça. O pastor Jaime está dizendo, o meu tem 22 anos e agradeço a Deus, pois viajo mais de 500 quilômetros. Louvado seja Deus. No momento em que Deus entender que é uma necessidade, pastor Jaime, ele te dá um novo. Quando ele entender que é uma necessidade, ele dá. A gente não precisa tentar ajudar a Deus. Porque ele supre as necessidades. E eu disse isso essa semana ainda. Se Deus entender que precisamos de um mais novo, ele dá. Eu não preciso ajudar. Eu não preciso falar, não, Senhor, então eu vou comprar e o Senhor me ajuda a pagar. Não. Ele supre as minhas necessidades. Se um mais novo for uma necessidade, ele dá. Eu não preciso me esforçar para que ele abençoe. Porque aí o que acontece? Forçou uma barra, não deu conta de pagar, volta para a estaca zero. Vem o banco e toma. Aí você volta para a estaca zero, volta a ficar com o carro velho, ou às vezes sem carro, a pé, de bicicleta. Tem que ter sabedoria. Porque o texto aqui é claro. O meu Deus, segundo a sua riqueza, isso quem está falando é Paulo, o apóstolo,
dando testemunho aos filipenses do que Deus vinha fazendo. Você pode ler os versículos anteriores, do que Deus vinha fazendo no sustento dele. E ele agradece ainda os de Tessalônica, que mandaram recursos, os irmãos que mandaram recursos até para Tessalônica, quando ele precisou, melhor dizendo, e eles supriram. E foi suprido abundantemente. Todas as necessidades. Agora tem gente que confunde luxo com necessidade. Para quem não precisa, um carro novo pode ser luxo. Ah, mas Deus é contra carro novo. Não, não é. Mas eu tenho que entender se é isso que Deus quer. Eu tenho que entender se é isso que Deus quer. Se for, então ele vai direcionar. Se for, então ele vai dar. Ou vai te dar condições de pagar. Mas não vá você no seu esforço. Não vá você na sua força. Não. E o meu Deus, o tema desta ministração é Deus de provisão. Mas provisão é a necessidade. A gente falou sobre maná ontem. O maná era a necessidade, era o pão nosso de cada dia. É Deus de provisão para hoje. O pão nosso de cada dia, nos dá hoje. A Vilmara escreveu assim: devemos buscar a Deus pelo que Ele é, e não pelo que Ele pode me dar. Exatamente. Buscai o reino, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, versículo 33. Primeiro lugar, busca o reino e a sua justiça. Ou seja, faça a vontade de Deus. As outras coisas ele acrescenta. Mas ele acrescenta em que medida? Em que medida? O pastor Jaime lembrou bem. As demais coisas ele acrescenta. Em que medida ele acrescenta? Ele acrescenta na medida da necessidade. Deus conhece as suas necessidades. Sabe o que você deve fazer? Eu tenho procurado fazer isso. Eu não oro pedindo a Deus por mim. Porque o que eu preciso, Ele cuida quando eu me disponho a orar pelos meus irmãos. Quando eu me disponho, Jó 42, 10. Que o Senhor mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Jó não estava clamando para ele. Deus mudou o cenário. Deus reverteu a situação quando Jó orava pelos amigos. Foi essa uma palavra que Deus deu para mim, inclusive através de uma outra irmã numa live, quando Deus me mandou fazer as lives de clamor, de intercessão. E foi uma confirmação. E de lá para cá, de fato, Deus tem mudado o cenário na minha vida. Então hoje, tem um caderno de oração, eu dobro meus joelhos de madrugada e na maioria das vezes, ou quase na totalidade, é para clamar pelas pessoas. É para clamar e interceder pelas vidas. Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas. O que vem as demais coisas? As necessidades. Ele supre. Mas não é assim, ele vai te dar à toa. Não. Ele vai suprir as demais coisas. As demais coisas são as necessidades. Se Deus entender, hoje eu recebi uma palavra. Prepare as malas. Você vai viajar. Prepare as malas. Você vai viajar para lugares que você nem imaginava. Ah, então já vou sair correndo comprar passagem? Não. Prepare as malas. Prepare as malas. Quando Deus mandar, Ele vai direcionar e vai enviar o recurso. Não é na minha força, eu não tenho que ajudar a Deus. Ah, Deus te quer nos Estados Unidos. Ótimo, então Deus vai abrir as portas para o visto, Deus vai abrir as portas para a passagem, Deus vai abrir as portas para a hospedagem. Se essa é a vontade de Deus, aí passa a ser uma necessidade. Ah, não, mas eu quero ir para os Estados Unidos. Não é o que eu quero. É o que Ele quer. Que Ele cresça, que eu diminua. Se Ele mandar, para onde quer que Ele mandar, eu irei. Mas irei debaixo da vontade dEle.
E assim deve ser conosco. Cada atitude, amém. Vou visitar a live do pastor Jaime, sim, ao meio-dia. Glória a Deus. Bora lá. Cada atitude que Deus traz sobre a nossa vida, cada direcionamento é baseado na vontade dele. Não pode ser uma atitude minha. Quero ir para os Estados Unidos, então eu já vou começar a fazer, vou começar a comprar passagem, parcelar no cartão e... Está querendo ajudar a Deus? Existem alguns lugares já me esperando no Brasil. Pelo menos no Brasil. Paraíba, Pernambuco, Bahia, Maranhão. Já está bem adiantado isso. Então já vou começar a comprar. Eu posso até ver preços para ter uma ideia do desafio. Mas comprar e pagar, parcelar no cartão e me endividar... Não. Só se Deus mandar. Se não, não. Não é na minha força. É na força do Senhor. Porque quando Ele faz, Ele abre as portas. Porque Ele é Deus de provisão. E provisão do quê? Das necessidades. Se Ele mandar você viajar, aquilo passa a ser... Você é do Pará, pastor Jaime? Pará está um pouco mais longe ainda, um pouco mais para o norte. Mas amém. O que é uma passagem aérea para o Pará, para Deus? Para o meu Deus? Para mim é um absurdo. Para mim, para o Alexander, hoje, é bastante. Para Deus, não é nada. Uma passagem aérea para Deus não é nada. Queridos, Deus, certa vez, em 97, 98, mandou para a Europa. Para conhecer, para visitar, para pregar, enfim. Depois eu conto esses testemunhos. Em diversos países, nós passamos por 7 países do continente europeu e Reino Unido. E Deus providenciou tudo. Absolutamente tudo. Quando Deus faz, é assim. Ninguém saiu do processo endividado, ninguém saiu do processo enrolado, mas quando é na força do homem, aí dá tudo errado. Volta endividado, cartão vencido, atrasado, nome sujo. Quando Deus faz, quando Deus faz não tem essa não. Ele é Deus de provisão. Ele é Deus de provisão. Eu não preciso ajudar a Deus. Eu não preciso dar uma forcinha. Não. Ele é Deus. Ele supre. O meu Deus, olha o que Paulo fala aqui aos Filipenses. O meu Deus, segundo a sua riqueza, é segundo a riqueza dele, não é a sua. Não é o seu extrato bancário que vale. Não é o limite do seu cartão que vale. Sabia que o cartão de Deus tem um limite maior que o seu? Sabia? E passa em qualquer máquina, em qualquer país, em qualquer parte do universo. Deixa passar o cartão de Deus para pagar a conta. Porque se foi ele que mandou, ele passa o cartão dele. Não precisa passar o seu. E se necessário for, ele é Deus. Ele tira até do ímpio para mostrar que ele é Deus. Porque o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, não é de qualquer jeito. Segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma das vossas necessidades. A questão é, o que é necessidade? Pronto, dentro de casa, comida, energia elétrica, água encanada, roupas para vestir, necessidades. Ele há de suprir cada uma das necessidades. Tem filhos pequenos? Leite para as crianças, etc. Deus há de suprir. Bem-vinda, pastora Cecília, que alegria tê-la conosco. Seja muito bem-vinda. Deus abençoe a sua vida e o seu ministério. Tenho orado todas as madrugadas por você. Que lindo tê-la conosco. Fico muito feliz. Deus há de suprir cada uma das vossas necessidades. O pastor Jaime escreveu assim: verdade, pastor, eu vivo pela fé e Deus tem sempre suprido.
Eliane escreveu assim: eu já determinei no meu culto, vai ser deixado a rua com um carro de som, um grande banquete com meu querido pastor Alexander e sua família para a glória de Deus. Eu contemplo pela fé. Eu creio, Eliane, porque a vitória aí na Paraíba vai ser fenomenal. Vão ser pelo menos 3 cultos de ação de graça. E eu faço questão de dar glória a Deus e aleluia junto com vocês, porque a gente está participando do processo. Toda madrugada eu estou de joelho dobrado pela vida de vocês, como tenho orado pela pastora Cecília, que é vaso nas mãos do Senhor. Eu creio que Deus está unindo pessoas, Deus está aproximando pessoas de forma sobrenatural, através dessa pandemia, através das redes sociais. Eu tenho acompanhado o maravilhoso trabalho que a pastora Cecília tem feito com as tardes proféticas, com as orações do meio-dia. É bênção de Deus, tem sido bênção na minha vida, e eu sei das muitas lutas, das muitas provas, dos muitos desafios que ela tem enfrentado, e é por isso que eu tenho, por ordem do Senhor, o nome da pastora Cecília está aqui no caderno de oração, e é por isso que eu tenho, em nome do Senhor, clamado pela vida dela. Assim como tenho clamado pela vida de muitos de vocês. Porque Deus tem propósitos. As coisas não acontecem no reino de Deus por acaso. A Vilmara escreveu assim: minha fé não está firmada nas coisas que Deus pode fazer. Eu aprendi a adorar pelo que Deus é. A Deus seja todo louvor. É linda essa canção. Eu creio. Ah, se creio. Ou como o pessoal costuma dizer, eu creio até o tutano. Creio até as entranhas dos meus ossos. Deus é fiel, pastora Cecília. Sim, Deus é fiel. Deus é maravilhoso. E eu anseio pelo momento em que o Senhor permitirá que a gente vá se conhecendo pessoalmente. As lives, as redes sociais são um canal poderoso. Mas eu anseio pelo momento em que o Senhor nos permitirá estarmos juntos pessoalmente para a glória de Deus. A Dani Manfred escreveu assim: amém. Deus também me trouxe para a Europa e tem suprido tudo para a honra e glória do Senhor. Eu já estive em alguns países da Europa pregando o Evangelho, e Deus fez isso de forma sobrenatural. Eu creio que Deus está preparando novidades para aqueles que se dispõem a ouvir e a obedecer. E quando alguém se dispõe a ouvir e obedecer a Deus, ele supre, ele garante, ele banca. Sabe, pastora Cecília, eu creio, depois quero orar com a pastora. Deus tem trazido algumas coisas sobre seu ministério ao meu coração, e oportunamente, se você achar conveniente, eu gostaria de orar com você. Por quê? Eu vejo provisão do céu sobre o seu ministério. Eu vejo provisão sobrenatural sobre a sua vida. E eu declaro a bênção do Senhor e a graça de Deus abundantemente sendo derramada sobre você, sobre seu esposo, pastor. Que Deus abençoe poderosamente o vosso ministério em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus, a palavra que Deus colocou em meu coração para hoje é esta. E o meu Deus, não é qualquer um não, o meu Deus. Olha Paulo escrevendo, coisa linda. Segundo a sua riqueza e glória. Não é de qualquer maneira. É o meu Deus, não é qualquer um. A Érica escreveu assim: Deus faz, eu sou um milagre. 3 meses de vida, médicos me deram. Leucemia, mas Jesus chegou e mudou a minha história. Jesus faz. Que lindo, que lindo. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Porque o meu Deus não é qualquer um. O meu Deus, segundo a sua riqueza, é a riqueza dele. Quem banca é ele. Quem abre as janelas dos céus é ele. Ele há de suprir em Cristo cada uma de vossas necessidades. E eu quero profetizar essa palavra sobre a sua vida. O Senhor, segundo a riqueza dele, há de suprir cada uma das vossas necessidades. Ele há de suprir cada uma das vossas necessidades. Toma posse, recebe, confia, adora, dá glória e louvor àquele que é o único, digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Não tenha medo de obedecer. Queridos, às vezes o nosso lado humano fica meio temeroso. Essa viagem que eu fiz,
eu contei um pouco do testemunho. Depois a gente vai fazer, em nome de Jesus, uma live só para testemunho. Eu vou contar um pouquinho mais a minha história. Mas eu contei um pouquinho ontem, anteontem. Para quem não estava, eu vou repetir rapidamente. Foram 18 anos de deserto. Depois de 18 anos, primeira vez que Deus me manda fazer uma viagem a serviço do reino. A última tinha sido em 2002. Aí chega no meio da pandemia, em 2020, ele me manda viajar. Eu confesso que o meu lado humano ficou meio assim, ei, será? Aí Deus mandou o recurso. Eu falei, bom, se ele mandou o recurso, eu vou. Porque se não mandasse, eu não tinha como ir. Aí estava fácil. Ele mandou o recurso, eu vou. Mal sabia eu que ele estava preparando algo sobrenatural lá no interior de São Paulo. E para a glória do Senhor, até a unção de pastora Deus fez. De uma forma extraordinária, surpreendente, depois de 18 anos, Deus já fez a primeira viagem usando a nossa vida para ungir um vaso pastora na casa do Senhor. Não tenha dúvidas que quando Deus te manda, Ele banca. Mas não banca só aqui no recurso financeiro. Deus banca espiritualmente. Ele sustenta. Ele abre as portas. Na verdade, ele escancara as portas. Quando Deus faz, ele faz de uma maneira tão poderosa que ele não deixa dúvidas. Quando Deus faz, ele faz de uma forma tão extraordinária que não deixa dúvidas. E eu quero profetizar esta palavra sobre a sua vida nesta noite de domingo, em nome de Jesus. Deus faz na sua vida. Queridos, esta live é a de número 198. Sim, 198 dias ininterruptos, sem falhar um dia sequer. Até quando eu viajei, eu fiz live de lá, de Lençóis Paulista e de Macatuba. Sem falhar um único dia sequer. 198 dias. E tudo isto tem feito um rebuliço na minha vida, no meu ministério, porque há 198 dias eu disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E através dessas lives Deus começou a fazer algo extraordinário. E eu não tenho nem ideia de onde isso vai chegar. Eu só sei de uma coisa. A minha oração é só uma. Pai, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, na terra, na minha vida, como é feita a tua vontade nos céus. Deus te abençoe. Meia-noite eu volto para o clamor. É só o tempo de você tomar uma água, respirar. Meia-noite eu volto para o clamor. A Fabiane escreveu assim, quando Deus faz, ele bate o carimbo para que não tenhamos dúvidas de que foi obra dele. É verdade, Fabiane. E o carimbo de Deus, ele sela com o anel do rei, porque ele é o rei dos reis. Ele bate e sacramenta. E aí não tem mais ninguém que possa mudar. É só o tempo que você tomar uma aguinha, respirar um pouquinho, meia-noite eu volto para o clamor. Fica com Deus, Deus te abençoe e até já. Não perca essa palavra de vista não, hein? Não deixe escapar não. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma das vossas necessidades. Toma posse e vive o milagre. Em nome de Jesus. Até já. Deus te abençoe. Tchau, tchau.